I just want you in my possession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, break up. Hoje nós vamos fazer um passeio com a empresa chamada Go Kigali, que basicamente vai nos mostrar os principais pontos turísticos da cidade. Então a gente está bem ansioso, a gente imagina algumas coisas que nós vamos ver, a gente estava querendo conhecer e a gente vai contar para vocês quais são esses lugares. Exatamente, é um tour de um dia inteiro, né, os principais pontos turísticos de Kigali, e o escritório, né, da Go Kigali Tours fica aqui dentro do Hotel Marriott, que nós já viemos aqui algumas vezes, né, cara? O Hotel Marriott também tem uma dica legal, caso você venha para Kigali, às terças-feiras, no bar Iriba, que fica aqui dentro, tem uma promoção, um happy hour, né, de hambúrguer e cerveja às terças-feiras. Então, vamos conhecer Kigali com a gente. Estamos agora indo para uma atração bem inusitada de Kigali. Nós vamos visitar um bar de leite. É isso mesmo que você ouviu falar, bar de leite. Imagina só, aqui em Ruanda, leite é um produto muito consumido. E na verdade o leite é um produto muito importante para os ruandeses. E devido a essa importância, eles começaram a comercializar o leite em propriedades, em estabelecimentos específicos, e as pessoas vão tanto para comprar leite para levar para suas casas quanto para consumir no lugar. E aí aos poucos foi tomando forma o famoso bar de leite de Kigali. Então é onde a gente está indo agora, vamos conhecer esse estabelecimento inusitado, né? Bom, aqui nós estamos então agora em frente, né, ao bar de leite, Milk Bar. Para nós é algo muito inusitado, né? Mas aqui na cultura de Ruanda é algo muito forte, muito importante. É bem interessante, a nossa guia Colombo contou que diariamente a 30, 40 minutos da cidade onde é produzido o leite, né? Onde eles ordenham o leite, tem as vacas que são criadas ao redor da cidade, né? E é bem gostoso, existem dois tipos, o leite fresco e o leite fermentado. O fresco é o leite normal e o fermentado é como se fosse um iogurte natural. Foi bem saboroso, a gente gostou bastante de experimentar e tá aí mais uma curiosidade da cultura local. Repeat, Kumuzima. Kumuzima. Gacho. Gacho. Kumuzima, gacho. Gacho. Cheers. Oh yeah, very nice. How is it? É bom, bem refrescante. É, né? Geladinho. Bem geladinho, bem refrescante. Gostei. E eu não sou muito nem de leite nem de iogurte. Acabamos de aprender aqui como se come. Como é que é essa fruta mesmo, mano? É tamarilo. Como é que se come tamarilo do jeito ruandês?
Rwanda Way. Então, é assim, ó, vou ensinar. Foi tudo de uma vez pra sua Sai boca. tudo, ó. Sai tudo. Só for apertar. Very smart. Muito bom. Sensacional. Gostosa. Nobody else got outside. Nobody else that on you are. Nobody else got outside. I knew I had my nails done for something. For the video. Yes, change. Bom, continuando o passeio aqui, fazendo tour por Kigali, nós chegamos num ponto bem gostoso, na verdade. Acabamos de almoçar e agora é hora do café, né? Então, estamos numa cafeteria bem especial, Question Coffee, aqui em Kigali. E por que ele é especial, cara? É bem especial porque tanto o café que é aqui, né, as pessoas que trabalham são mulheres e o café é produzido por fazendeiras, então são mulheres que plantam, colhem e deixam o café pronto pra gente consumir. Então tem toda uma questão do empoderamento feminino e desse estímulo por ser uma produção 100% feminina. São mais de 300 fazendas que fornecem o café para essa cafeteria. Na verdade, é uma cafeteria, mas eles comercializam o café também com a mesma marca. E todas essas mais de 300 fazendas, todas elas tocadas por mulheres. Então, um empoderamento feminino forte aí. E eu não sei se vocês sabem, existe muito essa questão aqui do empoderamento feminino em Ruanda, justamente até porque até no parlamento é um dos países do mundo que mais tem mulher na política. Então, Ruanda aí mostrando mais uma vez, ensinando para o mundo que igualdade é o que leva ao progresso. E agora, chegou a hora do cafezinho. Chegou a hora do cafezinho, a gente até escolheu um para levar já. É isso aí. E vamos tomar nosso cafezinho. Vamos tomar um café. Nós viemos visitar o Memorial do Genocídio em Kigali. Esse é um lugar importante para quem vem à cidade, justamente porque diz muito sobre a história de Ruanda. É um passeio quase que obrigatório. Claro, é um passeio triste, porque foi uma história triste, mas tem muita coisa para ensinar e não faz muito sentido você vir a Ruanda e não conhecer esse memorial. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o genocídio aqui em Ruanda, é bom a gente recuperar a história do país. Ruanda foi colonizada inicialmente pela Alemanha, que ficou como mandatária do país até o final da Primeira Guerra Mundial. Depois disso foram os belgas, que implementaram um sistema de colonização muito baseado na classificação das etnias do país. Os belgas começam a provocar um sentimento de separação e de identidades diferentes entre as principais etnias do país, que eram e continuam sendo os Tutsis e os Hutus. Os belgas fazem uma classificação com base em características da cor da pele, da altura, de traços físicos, e os belgas acabam elegendo os Tutsis como sendo superiores aos Hutus. E os belgas aos poucos começam a incentivar cada vez mais essa diferença, fazendo com que os Tutsis se sentissem superiores e os Hutus se sentissem inferiores. Bom,
esse cenário ele vai criando todas as situações até o estopim em 1994, em abril de 1994, quando acontece de fato o infeliz genocídio, que basicamente ele é em cima de uma revolta Hutu contra os Tutsis. Portanto, a essência, a dinâmica do genocídio é toda essa milícia Hutu, né, que tem essa raiva, digamos assim, acumulada durante décadas. Claro que o processo de colonização ele é muito responsável por isso, e aí durante o genocídio os Hutus provocam uma matança generalizada em relação aos Tutsis. E infelizmente mais de 1 milhão de Tutsis, não só Tutsis, mas Hutus moderados, ou seja, quem era Hutu e também não era a favor dessa classificação, também acabou sendo alvo do genocídio. E aqui nesse memorial em Kigali, registram mais de 250 mil restos mortais, né? Acredita-se que o número é bastante difícil de ser preciso, mas por isso que ele é considerado um ponto central nessa história terrível que foi o genocídio aqui em Ruanda. Tem uma ótima estrutura e lá dentro ele conta a história, não pode fotografar lá dentro, mas ele conta a história basicamente do que aconteceu antes do genocídio, o que foi, o que estimulou o genocídio, conta depois o genocídio em si com cenas fortes e tal, e depois o pós-genocídio e hoje a recuperação e a união da comunidade para superar essa história aí que tem 25 anos e que é um passado recente e muito triste. Vale com certeza a visita. Kigali é uma cidade tão surpreendente que tem um cenário artístico também muito vibrante. Nós estamos conhecendo aqui hoje o Inima Art Center, que basicamente é uma galeria que reúne artistas independentes, não só aqui de Kigali, mas de todo o país. Fazendo tudo ao mesmo tempo, apreciando uma cervejinha, trabalhando, postando stories, postando Fala Professor, terça, hoje é terça-feira, e tendo que apreciar essa vista. Tendo que, né? Ai, que trabalho. Ai, que sacrifício. É o desafio, né? Eu não sei se eu
Sempre olhando para a vista, tentando reconhecer os lugares. Só tem uma coisa pra te dizer. Rogério, vai trabalhar. Estou trabalhando. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. E se você gostou, deixe o seu like, ele nos ajuda muito. E se inscreva em nosso canal e ative as notificações, assim você será avisado de novos vídeos. Ah, e nos acompanhe também em nossas outras redes sociais. Se roca no mundo! E viaje com a gente!